Meu nome é Maria, tenho 45 anos e moro sozinha num apartamento simples no centro do Rio de Janeiro. Nunca me casei. Sempre gostei da minha liberdade, da rotina tranquila e das manhãs silenciosas que me pertencem. Na última semana, minha paz foi interrompida por um barulho insistente na cozinha. A torneira pingava sem parar, como se estivesse tentando me avisar de algo. Tentei consertar sozinha, mas não consegui. Foi quando tocaram a campainha. Abri a porta e dei de cara com o Miguel, meu vizinho de 30 anos. Ele carregava um grande estojo, daqueles com uns 40 centímetros, cheio de ferramentas. Parecia pronto para qualquer conserto. Seu sorriso calmo e o jeito gentil me surpreenderam. Oi, Maria. Ouvi que você está com problema na torneira. Posso ajudar? Disse ele, com a voz suave que fez o barulho da água parecer distante. Eu hesitei, não estou acostumada a pedir ajuda, mas aceitei. Miguel entrou e logo começou a tirar as ferramentas do estojo. Cada movimento dele tinha uma calma que eu não via há tempos. Enquanto ele consertava, conversamos sobre coisas simples, e sem perceber, comecei a relaxar. Aquelas pequenas falhas no meu dia a dia pareciam menores com ele por perto. Nunca imaginei que um vizinho com um estojo cheio de ferramentas pudesse trazer tanto calor para o meu mundo silencioso. E foi assim, naquele dia, que algo novo começou a acontecer. Algo que, eu ainda não sabia, mudaria meus dias quase todos os dias seguintes. Desde aquele dia em que Miguel apareceu com sua maleta de ferramentas, algo mudou em mim. Não era só a torneira que tinha parado de pingar, era como se o silêncio da minha casa também tivesse se esvaziado. De repente, percebi o quanto a presença de alguém, ainda que breve, podia aquecer os cantos frios da minha rotina. 2 dias depois, ele bateu à minha porta de novo. Oi, Maria. Tenho umas sobras de madeira aqui e pensei em montar uma prateleira para seus livros. Você mencionou que eles estavam espalhados pela casa. Miguel não precisava de convite. Entrou com aquele mesmo estojo de 40 centímetros, pesado, metálico, já quase familiar para mim, e começou a tirar martelo, furadeira, parafusos organizados como se fossem relíquias. Fiquei observando da porta da cozinha, tentando disfarçar o sorriso bobo que surgia sempre que ele falava com leveza sobre ferramentas como se fossem extensões da própria mão. Sabe, você tem uma energia muito tranquila aqui, disse ele, ajeitando uma tábua na parede da sala. Gosto disso. A frase ficou ecoando dentro de mim por horas. Naquela tarde, conversamos sobre filmes antigos, livros que marcaram nossa adolescência, e lugares onde nunca estivemos. Miguel era curioso, atento, e às vezes até me fazia esquecer da diferença de idade entre nós. Embora ele fosse mais jovem, havia uma maturidade nos olhos dele, como se enxergasse o mundo de um jeito mais gentil. E assim começou a rotina não planejada. 3 vezes por semana, às vezes mais, ele tocava a campainha. Ora para ajustar a porta do armário que rangia, ora para ajudar a trocar uma lâmpada ou instalar um suporte novo para vasos. Sempre com sua maleta de ferramentas, sempre com um pretexto. E eu? Eu fingia acreditar nas desculpas dele, porque parte de mim queria acreditar. Queria pensar que ele estava ali só para ser gentil, mas outra parte, uma que dormia há muito tempo, começava a se perguntar se havia algo mais. Certa noite, enquanto ele instalava uma nova luminária no corredor, a luz caiu sobre ele de um jeito estranho, dourada, suave, revelando a linha do queixo, o brilho dos olhos. Quando me viu olhando, sorriu. Que foi? Perguntou. Nada. Só, obrigada por sempre vir, respondi, apressada. Eu gosto de vir aqui, Maria. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer.
Depois daquele dia, as visitas dele ganharam algo diferente. Continuavam práticas, simples, ele consertava, eu oferecia café, conversávamos, mas havia um ar no meio de tudo aquilo. Um fio invisível de algo que ainda não tinha nome. Na sexta-feira seguinte, ele chegou com um problema próprio. A descarga do meu banheiro quebrou. Será que posso usar o seu banheiro rapidinho? Deixei que ele entrasse. Enquanto esperava na sala, olhei ao redor. Meus livros estavam organizados na estante que ele instalou. As plantas estavam mais vivas desde que ele ajudou a posicioná-las para pegar sol. O abajur novo lançava uma luz morna no tapete. Percebi que meu lar agora tinha toques dele por todos os lados. Ele voltou do banheiro sorrindo. Ainda bem que você me salvou. Dessa vez foi você quem pediu ajuda, brinquei. Ele se aproximou devagar, segurando o estojo com uma mão só, como se não tivesse mais pressa. Maria, posso te fazer uma pergunta? Meu coração acelerou. O jeito como ele olhou nos meus olhos não era o mesmo das outras vezes. Era mais direto. Mais sincero. Pode, claro. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, alguém bateu na porta. Um barulho forte, impaciente. Olhamos um para o outro em silêncio. A campainha tocou de novo, insistente. Algo naquele som me arrepiou. Espera aqui, disse a ele, indo até a porta. Quando abri, encontrei uma mulher alta, de olhar duro e expressão tensa. Você é a Maria? Perguntou, fria. Sim, posso ajudar? Ela olhou para dentro da minha casa, como se procurasse por algo. Ou alguém. Eu sou a Carolina. Namorada do Miguel. O chão pareceu sumir sob meus pés. Aquela noite ficou presa na minha memória como uma ferida aberta. Carolina. O nome dela ficou ecoando nos cantos da minha casa. A forma como ela me olhou, como se eu fosse uma intrusa. Ela não precisou levantar a voz. Seu olhar dizia tudo. Miguel, que ainda estava no corredor da sala com a maleta na mão, congelou ao ouvir a voz dela. Caminhou lentamente até a porta e ficou ao meu lado. O sorriso que ele costumava trazer nas mãos e no olhar simplesmente desapareceu. Carolina, o que você está fazendo aqui? Eu poderia te perguntar o mesmo, ela respondeu, firme. Você sumiu. E agora eu descubro que você tem vindo todos esses dias ajudar uma vizinha? Minha vontade era desaparecer. Não é o que você tá pensando, Miguel tentou dizer, mas ela já havia virado as costas. Desceu as escadas apressada, deixando atrás de si um silêncio ainda mais pesado do que a presença. Fechei a porta devagar. Miguel não disse nada. Ele ficou parado ali, diante de mim, com o estojo agora pendendo para o lado, quase escorregando dos dedos. Eu, não sabia que você tinha namorada, sussurrei. Eu tinha, ele respondeu. Mas já fazia tempo que a gente tava mal. Eu só não tinha tido coragem de terminar. Assenti, mas dentro de mim, o coração estava bagunçado. Um lado sentia raiva por ele não ter sido honesto. Outro lado não conseguia negar que ele nunca tinha me prometido nada. E mesmo assim, doeu. Naquela noite ele foi embora sem instalar o suporte que tinha trazido. E, pela primeira vez em semanas, minha casa voltou a ficar em completo silêncio. Os dias seguintes foram lentos. As manhãs voltaram a ser silenciosas, e o som da campainha não se repetiu. As xícaras de café permaneceram limpas, sem uso. Nenhuma nova planta foi realocada. Nenhum livro foi colocado na estante que ele mesmo construiu. Fiquei pensando se eu tinha me enganado o tempo todo.
se talvez eu só tinha lido mal os sinais. Se tudo não passava de gentileza, e eu, por carência ou ingenuidade, transformei em algo maior. Mas a verdade é que não era só eu. As visitas, os sorrisos, os olhares. Miguel também sabia o que estava crescendo entre a gente. Só não teve coragem de assumir. E isso doía mais do que eu esperava. Na sexta-feira à noite, quando eu voltava do mercado, encontrei um bilhete dobrado no capacho da minha porta. Posso conversar com você? Me espera amanhã, 10 horas. Miguel. Meus dedos ficaram trêmulos por alguns segundos. Não sabia se estava pronta para vê-lo de novo. Não sabia se queria ouvir explicações. Mas o que eu sabia era que meu coração ainda não tinha fechado a porta para ele. No sábado, vesti uma blusa azul clara, sem saber por quê, e fiz café, como fazia nas manhãs em que ele aparecia. Quando o relógio bateu 10 horas em ponto, a campainha tocou. Ele estava lá. De camisa branca, cabelo bagunçado e um olhar mais sereno do que eu já tinha visto. Mas o estojo não estava com ele dessa vez. Posso entrar? Assenti. Abri a porta por completo. Ele entrou devagar, como se pisasse em território delicado. Sentou-se na ponta do sofá e ficou em silêncio por um tempo. Eu terminei com a Carolina ontem, disse, direto. Era algo que eu já devia ter feito há muito tempo. Só que, conhecer você acelerou tudo. Meu coração bateu mais forte. Miguel, eu não quero ser motivo de briga. Não quero estar no meio de uma história mal resolvida. Eu entendo. E não é isso. Eu só precisava ser sincero. Com ela. Comigo. E com você também. Respirei fundo. Por que você vinha aqui todos aqueles dias? Ele sorriu de leve, abaixando o olhar. No começo, era só para ajudar. Mas depois, eu comecei a vir porque eu queria estar aqui. Queria te ouvir falar sobre seus livros, sobre como você organiza as plantas, sobre os filmes antigos que você ama. Você é diferente de tudo o que eu já conheci, Maria. Aquelas palavras vieram com tanta suavidade que meu peito pareceu se abrir por dentro. E agora? Perguntei, sem esconder o receio. Ele se levantou e caminhou até a estante que ele mesmo instalou. Agora, eu queria saber se você me deixaria continuar vindo. Não para consertar coisas. Mas para conhecer você de verdade. Fiquei parada, olhando para ele. Ainda havia dúvidas, sim. Mas havia também uma parte de mim que queria tentar. Vamos devagar, respondi. Um café de cada vez. O sorriso dele iluminou a sala. E naquele instante, sem ferramentas, sem desculpas, Miguel ficou. Pela primeira vez, não para consertar nada, mas para simplesmente estar. Desde aquele sábado, Miguel começou a aparecer com menos frequência, não porque houvesse distância entre nós, mas porque tudo agora era diferente. Havia cuidado em cada gesto. Um respeito silencioso que ele fazia questão de mostrar. E talvez, só talvez, isso tivesse me feito gostar ainda mais dele. Começamos a nos encontrar aos fins de tarde, quase sempre na varanda, tomando chá ou café. Ele falava pouco sobre o passado, e eu não forçava. Eu também tinha minhas feridas escondidas. Certa noite, ele apareceu com uma pequena caixa de madeira. Entregou-a como se fosse algo frágil demais. Lembrei que você gostava de coisas antigas, disse, com um meio sorriso. Encontrei isso num antiquário. Não sei se funciona. Abri a tampa e lá dentro havia um rádio antigo, de madeira escura, com botões dourados já desgastados. Isso é lindo, Miguel.
Achei que combinava com você, respondeu. Um clássico, com alma. Coloquei o rádio sobre o aparador da sala e por um momento senti algo se aquecer dentro do peito. Não era só o presente. Era o gesto. Durante alguns dias, comecei a perceber algo estranho. Quando Miguel se despedia, ele olhava para a escada do prédio com um certo incômodo, como se esperasse ver alguém. Às vezes até se virava rápido demais ao som de passos. Está tudo bem? Perguntei uma tarde, ao notar que ele olhava pela janela mais do que o normal. Está sim. É só coisa da minha cabeça, respondeu, mas seus olhos diziam outra coisa. Naquela noite, depois que ele foi embora, esperei alguns minutos e fui até o corredor. Não havia ninguém. Apenas o som do vento passando pelas janelas do térreo. No dia seguinte, recebi uma carta sem remetente na caixa de correio. Cuidado com quem você deixa entrar. Algumas ferramentas servem para mais do que concertos. Fiquei parada, lendo aquilo 1, 2, 3 vezes. Meu coração acelerou. Era ameaça? Era brincadeira? Era, sobre Miguel. Mostrei a ele, claro. No mesmo dia. Mas ele apenas franziu o senho e ficou em silêncio. Você sabe quem poderia ter escrito isso? Não faço ideia, respondeu, mas desviou o olhar. Senti que havia algo não dito. Mas por algum motivo, decidi esperar. Na semana seguinte, Miguel apareceu com a maleta de novo. Fazia dias que ela não vinha com ele. Disse que finalmente tinha comprado a peça certa para o suporte da mangueira que eu tinha pedido no mês passado. Enquanto ele trabalhava no quintal, aproveitei para preparar uma limonada. A noite estava quente, e o cheiro da terra molhada dava ao ar algo acolhedor. Quando voltei com os copos, notei que ele estava sentado, apoiado contra a parede, olhando para o chão. Miguel. Ele levantou os olhos lentamente. Posso te contar uma coisa? Assenti e sentei ao lado dele, sem dizer nada. Lembra daquela garota, Carolina? Começou. A gente namorou por quase 3 anos. Nos últimos 6 meses, as coisas estavam desmoronando, mas eu não conseguia sair. Ela tinha crises. Não aceitava o fim. E eu ficava com pena. Fez uma pausa, respirou fundo. Ela me seguia. Sabia quando eu saía. Sabia onde eu vinha. Por isso eu andava inquieto. E provavelmente, essa carta. Acho que foi ela. Senti um arrepio subir pelas costas. Você acha que ela poderia? Não. Ela não faria nada. Só quer me assustar. Me afastar de você. Ela sempre teve essa maneira de manipular as coisas. Mas não vai conseguir. Porque agora eu tenho certeza do que eu quero. Fiquei em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sentia medo. Outra parte queria confiar. E a terceira, já tinha confiado. Naquela noite, Miguel não quis ir embora. Não da mesma forma de sempre. Ficou até mais tarde, me ajudou a fechar as janelas, acendeu as velas quando a luz piscou 2 vezes. E quando eu fui levá-lo até a porta, ele segurou minha mão. Maria. Eu não estou aqui só porque você precisava de ajuda com as prateleiras. Eu sei, sussurrei. Eu vim com ferramentas. Mas quem acabou sendo consertado fui eu. Ficamos ali, na soleira da porta, mãos dadas, sem pressa. Ele se aproximou devagar. Mas, ao invés de me beijar, apenas encostou a testa na minha. Um gesto simples, cheio de cuidado.
E foi mais do que qualquer beijo poderia ter sido. No entanto, quando ele finalmente foi embora, e a porta se fechou, meu celular vibrou. Uma nova mensagem anônima. Você não faz ideia do que ele esconde. Mas eu posso te mostrar. A tela ficou acesa por longos segundos. E meu coração, que começava a se aquietar, voltou a bater com força. Passei a madrugada acordada com o celular na mão. A mensagem anônima permanecia ali, como uma ferida aberta. Você não faz ideia do que ele esconde. Mas eu posso te mostrar. Não respondi. Não sabia como. Só conseguia lembrar do jeito como Miguel me olhou na varanda. Do silêncio dele. Dos olhos baixos quando falei da carta anterior. E da caixa de ferramentas. A primeira vez que ele apareceu, aquela maleta cinza metálica parecia um detalhe, mas agora, tudo parecia ter mais peso. Na manhã seguinte, o som da campainha me fez pular da cadeira. Corri até a porta, e parei antes de abrir. Olhei pelo olho mágico. Era o carteiro. Apenas um envelope pardo. Sem nome. Sem remetente. Dentro, havia uma fotografia. Miguel. Em frente a uma porta azul, com o rosto sério. E, nos fundos, alguém desfocado, uma mulher com cabelos escuros. No verso, apenas uma data, 17 de maio. Casa dela. 17 de maio. 2 dias antes de ele aparecer com a caixa aqui em casa. Senti meu mundo tremer por dentro. Tentei manter a calma. Mas havia um zumbido constante nos meus ouvidos. Miguel me mentiu? Naquela mesma tarde, ele apareceu, como sempre, sorrindo. Mas dessa vez, o sorriso me pareceu um pouco treinado. Trouxe uns parafusos melhores. Aqueles do suporte da mangueira estavam enferrujando. Miguel, precisamos conversar. Ele parou. De repente, seus ombros ficaram mais tensos. Eu recebi uma nova mensagem. E uma foto. De você. Na frente de uma porta azul. 2 dias antes de vir aqui. E eu, não sei mais o que pensar. Ele passou a mão pelo rosto e se sentou no banco do jardim. Eu devia ter te contado antes. A casa da foto é da Carolina. Aquela ex de quem falei. O que você estava fazendo lá? Eu fui me despedir. Formalmente. Ela não aceitava o fim. Eu achei que, se dissesse pessoalmente, ela entenderia. Mas foi um erro. Foi lá que ela me ameaçou pela primeira vez. Disse que faria de tudo para me afastar de qualquer mulher que se aproximasse. Sentei-me ao lado dele, mas não toquei sua mão. Você devia ter confiado em mim. Dito isso desde o começo. Eu sei. Mas, depois que conheci você, tudo ficou mais difícil de explicar. Eu não queria que você pensasse que eu era mais um desses homens com passado mal resolvido. Ficamos em silêncio. O vento passou entre as folhas das plantas, trazendo o cheiro da terra úmida. Ele me olhou, e pela primeira vez em semanas, eu senti distância entre nós. Naquela noite, não consegui dormir. Decidi vasculhar meu próprio medo. Peguei a velha chave da despensa, onde ele havia guardado a caixa de ferramentas no primeiro dia. Destranquei a porta com cuidado. Lá estava ela. A maleta cinza. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, tudo parecia normal: alicates, chaves de fenda, martelo, fita isolante, mas no fundo, um envelope branco. Com meu nome. Maria. Dentro, um bilhete escrito à mão. Se você está lendo isso, é porque sentiu medo.
Eu sei que errei em não contar tudo. Mas eu queria que você descobrisse por si mesma que meu passado não define meu futuro. Esta casa me deu paz. Você me deu paz. Se ainda quiser saber quem eu sou, venha amanhã. Eu estarei no lugar onde tudo começou. O lugar onde tudo começou. Me veio de imediato, o pequeno parque ao lado da feira municipal, onde nos esbarramos pela primeira vez, quando ele me ajudou a carregar as sacolas de legumes. Eu sorri naquela tarde. Pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, vesti meu vestido azul claro, o mesmo da primeira vez. Havia algo de simbólico em tudo isso. Cheguei ao parque cedo. Os bancos ainda estavam úmidos do sereno da noite. Miguel estava lá. De pé, ao lado do banco onde ele me ofereceu ajuda pela primeira vez. A mesma expressão calma, mas os olhos diziam tudo. Você veio. Eu vim. Obrigado por ler o bilhete. E por não desistir. Ele estendeu a mão. E eu, depois de hesitar, coloquei a minha sobre a dele. Eu não posso apagar o passado, Maria. Mas posso escolher o que fazer com o agora. E eu, posso escolher se acredito no que vejo ou no que ouço. Ficamos ali, sob as árvores, sentindo a brisa leve. Não houve beijo. Não ainda. Apenas um silêncio confortável. Foi então que, ao virar o rosto, vi alguém do outro lado da rua. Uma mulher. Cabelos escuros. Óculos escuros. Parada. Observando. Assim que me viu olhar, ela virou as costas e sumiu na esquina. Eu soube, naquele instante, a história ainda não tinha acabado. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.